Olá, muito bem-vindo. Com muita alegria eu recebo a todos aqui no nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. Os cumprimento com a paz do nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo. Em especial a você que nos visita pela primeira vez. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que aqui eu posto, juntamente com a nossa página no Facebook. Página essa que estou deixando o link na descrição, para que você também se torne membro de nossa família e mais um servo no rebanho de Jesus. Vamos à palavra de hoje, que ela fale profundamente ao meu, ao seu, ao nosso coração. Amém? Vamos ao vídeo. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. Olá, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo. A palavra que Ele nos traz no dia de hoje está no livro de João, versículo 2. Conforme a imagem mostra-nos o versículo 3, onde diz: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Para maior compreensão, eu vou ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 12. E diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus precipitou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto relata um casamento típico judeu, onde Cristo foi convidado logo no começo, isso já deixa bem claro, e que em determinado momento o vinho que ali recepcionava as pessoas acabou. E isso na cultura judia, é de grande vergonha, de grande falta de respeito a quem está proporcionando esse casamento, particularmente ao noivo, faltar o vinho. É uma coisa assim que para eles na época era inadmissível. Então no versículo 3, ao perceber que o vinho acabou, Maria, mãe de Jesus, o qual faz parte dessa imagem que aqui está, disse-lhe: E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, esse trecho, mulher, que tenho eu contigo, em particular, por muitas pessoas às vezes é interpretado como um desrespeito, falta de educação de Jesus para com sua mãe. Mas não podemos deixar de levar em consideração
que esse trecho aqui é traduzido à nossa linguagem português. Assim como foi traduzido para alemão, português, espanhol, francês, enfim, em todas as línguas. Mas o texto original, tirado dos pergaminhos, era em grego. Esse mesmo texto lido em grego, no lugar onde tem gune, onde tem mulher, estaria gune. Gune, que em grego significa madame, minha senhora. Que na tradução para a nossa língua colocaram mulher. Se colocasse uma pequena expressão, ó mulher, já tirava essa entonação de falta de educação, desrespeito. Mas é notório que não houve isso, até porque no versículo 5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela entendeu o porquê daquilo. E ele ainda continua, no versículo 3, ainda não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Porque acredita-se que até esse momento, até então, ele não havia feito nenhum milagre notório. E talvez a intenção real do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas maravilhas, ele gostaria que fosse vista na sua morte e na sua ressurreição. Esse seria o grande milagre que ele gostaria de mostrar à humanidade. Ao contrário de nós humanos, pessoas normais, não que ele não fosse humano, mas iluminado pelo Espírito Santo, desde seu nascimento, qualquer um de nós estaria ali louco para mostrar o seu poder, o que você é capaz de fazer. Ele, muito pelo contrário, dentro da sua humildade, ele aguardava um momento certo. Então, por isso, dessa negação, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele viu ali como algo de não sendo algo de primeira necessidade, do qual ele devia estar intervindo. Mas, a pedido da sua mãe, o que ele faz? Ele pede para encher as talhas que ali tinha, e essa água foi transformada em vinho. Transformada em vinho, tanto é que foi um excelente vinho. O mestre-sala, que seria aquele que recepcionava as pessoas, os qual efetivamente fazia a festa, chega ao esposo e fala que normalmente é oferecido o vinho melhor no começo, e após, se assim o acabasse, seria oferecido o pior. E naquele caso ele guardou para o final o melhor vinho. Então a gente imagina que foi um vinho maravilhoso do qual Deus produziu para aquele momento ali. Com isso tudo, aqui no versículo 11, confirmando aquilo que eu falei aqui, que Jesus até então não tinha feito nenhum milagre, expressa assim: Jesus principiou assim os sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aquele momento ele não tinha feito nada assim de maravilhoso em termos de milagre. Porque isso é um milagre. Transformar água em vinho é um verdadeiro milagre. Mas esse contexto, ele nos traz algumas coisas que devemos levar em consideração. Em algumas outras palavras, em alguns outros livros, os quais logo já vou trazer aqui, Gálatas e 1 João, fala muito de para agradar a Deus, temos que desagradar o mundo. Mas desagradar de que forma?
Algumas pessoas interpretam que tudo aquilo que nos faz feliz no mundo desagrada a Deus. E, em realidade, não é verdade. Isso é notório, se percebe que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo é a favor da felicidade, um incentivador da felicidade e da alegria. Porque se assim fosse verdade, que para nós agradar a Deus nós temos que aborrecer o mundo, ali nessa festa estava todo mundo aborrecido após terminar o vinho. E o que ele fez? Ele não fez por ele fez para se manter a alegria, para se manter aquilo que era proposto no casamento judeu. Se manter. E o casamento judeu, ele durava por muitos dias. Não era uma realização feita em um dia. Era muitos dias. Então, particularmente, imagina-se que ele fez muito vinho para se manter. Então ele manteve a honra do esposo que ali estava. Foi isso que ele fez. Manter a felicidade de todos que ali estavam e honrar o noivo. Mas, meus irmãos, por que isso aconteceu? Se torna a pergunta. Jesus Cristo estava ali. Por que isso aconteceu? Aqui no começo eu vou repetir para esclarecer melhor isso daqui. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ele foi convidado. Mas será que ele foi informado do que iria ser feito ali? Ele foi colocado a par daquilo que iria ser feito ali? Será que se tivesse feito através do comando e da direção de Jesus, teria faltado o vinho? Muito pelo contrário. Então essa palavra traz essa reflexão à nossa vida. Que muitas das coisas daquilo que fazemos, mesmo sendo certo, às vezes precisamos buscar a direção de Deus para evitar essa coisa de faltar o vinho. Agora, voltando um pouco a essa coisa de aborrecer o mundo, que algumas palavras dizem, eu vou ler aqui alguns trechos. Primeiro, em Gálatas. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas, capítulo 1, retificando, capítulo 1, versículo 9 ao 10, que diz assim: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Anátema nada mais é do que expulso, amaldiçoado da sua congregação, da sua igreja, do seu meio onde ele vive como religioso. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Persuado, de persuadir, de convencer, de induzir, de influenciar. Isso que em Gálatas fala com relação a isso. E é mais ou menos em cima desse texto, algumas pessoas tiram aquela coisa que a pessoa tem que desagradar o mundo para agradar a Deus. Em 1 João, vamos agora a 1 João. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Concupiscência, só para fins de esclarecimento, é desejo, concupiscência da carne, desejo e prazer sexual.
Concupiscência dos olhos, aquilo que desejamos em pensamento, nesse sentido sexual. Isso é concupiscência da carne e dos olhos, aquilo que desejamos e almejamos. É desse mundo que aqui fala, e não ameis o mundo. É esse mundo que nós devemos aborrecer. Voltando de novo à palavra de João. Então é esse mundo ao qual nós devemos aborrecer. Esse mundo de concupiscência. Não o mundo de alegria. Não que eu preciso, para amar a Deus, eu preciso viver numa redoma de vidro e esquecer todo o resto que está aqui ao nosso redor. As diversões que saem fora da concupiscência. Deus é alegria, é amor, felicidade. Não nos é impedido de ser felizes e alegres e buscar diversão, alegria, felicidade. Porque se assim eu fosse, nessa palavra que Deus traz aqui, nesse dia, em João, capítulo 2, todos ali já estavam aborrecidos. Então, estariam em conformidade à sua palavra. Todos estavam aborrecendo o mundo, aborrecido com o mundo particularmente, e estaria agradando a Deus? Não. Tanto não que ele, para continuar a felicidade de todos que ali estavam, e eu volto a falar, ele transformou a água em vinho. Para que essa alegria, essa felicidade continuasse. O que fica muito bem claro aqui, nessa palavra, é exatamente o que já foi dito e eu reforço. A consulta. Buscar a Deus. E a direção de como fazer, mesmo sendo certo. Mesmo sendo correto. Mas não da forma das quais nós achamos que devemos ser. Porque da maneira que foi feita, com certeza houve falha. Se houvesse a direção de Deus, não teria feito essa falha. Apesar de ele ter sido convidado. Mas ele não foi consultado. De como seria feita essa realização desse casamento. Então, a palavra de hoje, o que ela nos revela ao nosso coração, a inspiração que nos traz, é que devemos sim ser felizes em Cristo. É isso que Ele nos quer como Pai. Assim como nós, aos nossos filhos, a gente quer a felicidade deles, Jesus Cristo também não seria diferente disso, como o Pai quer. Muito pelo contrário, até com muito mais abundância e uma alegria verdadeira. Mas Ele quer a nossa felicidade. Muitas das coisas que o mundo nos apresenta não está fora da conformidade de Deus. Nós não precisamos aborrecer 100% ao mundo para ser feliz. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, esse sim nós devemos extrair de nossas vidas. Esse mundo ao qual nós devemos aborrecer. E é isso que Deus nos fala nessa noite, nesse dia. Que Ele quer a nossa alegria, Ele quer a nossa felicidade. Que mesmo para isso Ele tenha que fazer um milagre, do qual aos olhos dele, como Ele diz aqui, não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora dele. Ele não viu aquilo como uma prioridade. Mas enfim, para a alegria de todos que estavam ali, Ele realizou. Aqui diz, Ele principiou, quer dizer, Ele começou ali a fazer seus milagres para agradar nós, seus filhos, que ali estavam. Ele podia simplesmente não realizar aquilo dali, mas Ele fez por aqueles que ali estavam, como todos os dias Ele faz em nossas vidas. O milagre que nós queremos, Ele faz por nós. Por merecimento, sem sombra de dúvida.
por buscar sua face, por Pai amoroso, bondoso, caridoso, misericordioso, como Ele é de fato e de direito, sem sombra de dúvida que o maior prazer Ele nos vê feliz. Isso, sem sombra de dúvida, é uma verdade absoluta. Nada nesse mundo existe como verdade absoluta. Jesus Cristo é verdade absoluta. Não existe A, nem B, nem meio termo. É 100% correto, exato e direcionado a nós. Meus irmãos, a palavra, como eu disse, vem trazer essa reflexão do amor que Ele tem por nós, do que Ele é capaz de realizar por nós, e que não precisamos aborrecer o mundo a tal ponto, viver de sacrifício, viver de isolar do mundo, às vezes até apontar o dedo a um irmão que está fazendo determinadas coisas, em prol de alegria, em prol de felicidade, o qual não está trazendo malefício a ninguém. Como ser feliz, ser alegre, fosse motivo de estar desagradando a Deus. Não esqueçamos que concupiscência da carne e dos olhos, mas não alegria de viver, não alegria de buscar ser feliz, ser alegre. Nós, como os cristãos, servos do Senhor, temos que demonstrar a nossa alegria para aqueles que nos vê. Queira conhecer esse Deus que traz essa alegria ao nosso coração. Para você ver um irmão cabisbaixo, triste, infeliz, porque está desagradando o mundo para agradar a Deus, mas deixa de ser feliz, muito pelo contrário, nem os olhos de Deus Ele está agradando. Tanto mais aquelas pessoas que os veem. Amém, meus irmãos? É essa a mensagem que Deus nos traz. Sejamos felizes, busquemos a felicidade dentro das coisas certas que todos nós sabemos quais são, e buscar a orientação de Deus para a realização delas, para que não falte vinho também em nossas realizações, não falte o combustível que precisa para continuar, formar o cálculo. Agora, o cálculo de Deus é perfeito, vai ser justo e certo dentro da medida do qual você necessita, desde que você busque a orientação do nosso Pai maior. Amém? Nesse dia, a palavra é muito profunda, muito sábia, e fala ao meu coração, assim com certeza a todos nós. Eu peço que você abaixe sua cabeça onde você estiver. Vamos orar a esse Pai de alegria e de felicidade que quer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Ó Pai bendito e santo, glórias te dou, Senhor, porque somente de Ti podemos esperar essa alegria, essa felicidade, porque é alegria verdadeira, sem falsa modéstia, sem nada por trás que possa nos prejudicar. É a verdade que o Senhor nos revela ao nosso coração, ao qual vamos buscar orientação, buscar a direção para estar realizando. Mas acima de tudo, o que o Senhor nos quer é nos ver felizes, alegres e satisfeitos em estar seguindo a sua palavra, como servos que somos, como em tantas outras palavras eu já disse. Uma servidão por amor a Ti, Senhor, não uma escravidão, hipótese alguma. O Senhor não quer o nosso sacrifício, o Senhor quer o nosso amor. É através do amor do qual o Senhor nos convence. É através do amor do qual nós retribuímos isso a Ti, meu Pai. Quando buscamos Sua face, quando reconhecemos em Ti a nossa necessidade, a nossa humildade, o quanto somos pequenos, o quanto somos falhos, o quanto o Senhor nos perdoa, nos recebe com nossas falhas, nossos erros, nossos anseios, e procura satisfazer com alegria por nós, fazer milagre em nossas vidas,
único e exclusivamente por amor, caridade, bondade e misericórdia a nós, seus filhos adotados. Filhos esses que só temos que agradecer por esse Pai maravilhoso, bendito e santo que Tu és em nossas vidas. Oh Pai, agradeço por tudo que até aqui o Senhor tem nos feito e nos conduzido. Adoro e gosto muito de repetir essa frase, esse versículo. Que diminua eu para que Tu cresça, Senhor. Que o nome de Deus, na pessoa do nosso único Salvador Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Pois somente a Ele devemos o louvor, a honra e a glória e a sabedoria. Sabedoria que essa vem do trono de Deus diretamente ao nosso coração. Que fale, Senhor, diretamente a nós, nos direcione na nossa alegria, na nossa felicidade. Porque assim o faremos. Sempre estaremos o consultando, mesmo naquilo que sabemos que é certo. Não queremos, em hipótese alguma, meu Pai, que nossas festas, que nossas realizações falte o vinho, o óleo de Sua bênção sobre nós. Amém e amém. Irmãos, muito feliz com essa palavra. Espero, existe muito além disso do que eu falei aqui, mas para simplificar tudo isso, basicamente é isso que Deus nos mostra nessa palavra. O seu amor, o quanto Ele é capaz de fazer por nós. Milagres e promessa. E Ele é fiel a cumprir. Amém e amém.